Nesse vídeo, eu vou trazer para você uma noção geral sobre o dever de sustento. Dever de sustento devido pelos pais em favor dos filhos. Um direito que a lei contempla em favor daqueles que ainda não possuem condições de se manterem nas suas condições básicas de sobrevivência, como o direito à alimentação, lazer, educação, saúde, etc. O dever de sustento é um dever que deve ser rateado e custeado pelos pais do menor ou daqueles que ainda não possuem condições financeiras de arcar com essas obrigações. Uma vez fixada essa pensão alimentícia, ela pode ser alterada, modificada, revisada pelo próprio Poder Judiciário pelas seguintes razões. Primeiro, quando houver modificação fática da situação financeira de qualquer um dos envolvidos, seja dos pais ou seja do filho. Segundo, os alimentos são gravados pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurar a situação. Então ela pode ser modificada a qualquer tempo, desde que haja uma modificação fática e ela não é perpétua. Com relação ao critério de fixação do quantum do valor da pensão alimentícia, deve-se ponderar aqui que o juiz deve levar em consideração o binômio necessidade e condição. Necessidade de quem necessita, ou seja, do alimentado, no caso o filho, e das condições de quem vai ofertar esses alimentos, no caso os pais. Então o juiz sempre tem que ter em mente esse binômio, necessidade e condição. Chama atenção nesse vídeo que o critério utilizado pelo juiz para fixar os alimentos, o quanto dos alimentos, é o critério da razoabilidade e não da proporcionalidade, como muitos apregoam por aí, de forma equivocada. Então não tem sentido um pai ganhar 500 mil reais e uma pensão ser fixada, por exemplo, em 50 mil reais. Estaríamos aí adotando o princípio da proporcionalidade. Não é esse princípio que vige no Brasil. Quanto à via eleita pelo interessado, essa via pode se dar de duas formas, ou pela forma amigável ou pela forma judicial. Pela via judicial, o juiz fixará os alimentos de forma antecipada para que imediatamente o menor possa receber esses alimentos enquanto tramita esse processo. Não tem sentido algum o menor esperar todo o trâmite de um processo para ter em seu favor o direito de alimentos, pois esse processo pode durar aí meses ou até mesmo anos. Esses alimentos provisórios, eles serão, ao final do processo, depois de instruído esse processo, eles serão convertidos em alimentos definitivos. Caso haja descumprimento voluntário dessa obrigação, a parte pode se valer do cumprimento de sentença ou da execução da sentença. Nesse caso, o juiz dará prazo de razoável para que a parte devedora justifique o porquê do não cumprimento dessa obrigação. Perdurando o descumprimento dessa obrigação, a parte poderá ser compelida compulsoriamente a cumprir essa obrigação, seja pelo meio expropriatório de bens, seja pela penhora, ou seja até mesmo pela prisão. O juiz dá ao devedor o direito de justificar o porquê que ele não cumpriu aquela obrigação imposta em sentença ou decisão. Não satisfeito o juiz com essas informações, com essas justificativas, o juiz pode se valer da decretação da prisão do devedor de alimentos.